Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabes. Nossa devocional de hoje está centrada na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 a 18, onde, com muita alegria, seguimos refletindo nos ensinos, onde, com muito carinho, o pastor da igreja, Paulo, deixou para a sua comunidade, a comunidade que Deus lhe confiou, em um momento de privação do convívio, porque ele estava preso, mas nem por isso triste. E nós vemos aqui, no nosso texto base, o que está escrito sobre o desenvolvimento da salvação, da nossa jornada rumo ao céu que desenvolvemos todos os dias. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço de vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, pois, também, pela minha mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Nós vemos aqui, Paulo continua estimulando como uma vacina espiritual os irmãos a se manterem firmes e alegres. Ele alerta para as questões que entristecem, né? Gente que só reclama, gente que vive em murmuração, gente que é difícil. As pessoas que nos cercam muitas vezes vêm contaminadas por esse sentimento. Mesmo na mídia, a notícia ruim é a que mais vende. Se você vê o jornal, você começa a conversar com as pessoas, às vezes até mesmo da igreja, que estão desanimadas pelos problemas, que a gente tem que passar por isso. E, na verdade, é por isso que somos exortados a manter os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, porque se não é Jesus na causa, nós sucumbimos. Então, nós temos que ter em mente, pelas palavras aqui de Paulo, que nossa vocação é sermos luz no meio de uma geração pervertida, depravada, uma geração corrupta. É o principal assunto das manchetes do jornal. É o principal assunto da internet, a corrupção. Isso nos entristece porque isso não está certo. Nós que não sabemos ganhar a nossa vida de outra forma que não trabalhando, ficamos muitas vezes revoltados com tudo isso, não aceitamos. Por vezes somos tentados, somos pressionados a perder a esperança na justiça de Deus. Mas todo mundo faz isso, mas entre nós não deve ser assim. Mesmo que tenhamos que morrer pela causa, como diz Paulo, mesmo que sejamos oferecidos em libação, né, como sacrifício para a glória de Deus, a serviço da nossa fé, isso deve ser um estímulo na ciência de que Deus honra, de Deus nos desafia a sermos fiéis, ainda se preciso, até a morte, porque não é vão o nosso trabalho no Senhor. Nós adquiriremos aqui nessa terra a recompensa e no porvir, depois de partirmos desse lugar, no julgamento, no convívio com o Senhor que está às portas, que voltará, a coroa da vida. Então, Paulo dá o exemplo, mantendo-se alegre na visão da reação dos irmãos aos seus ensinos,
e na confirmação de Deus, da sua autoridade, do seu propósito em seu coração. E aí está o grande desafio que Paulo abraçou. Mesmo tendo muitas razões para estar triste, ele manteve a alegria, dando o exemplo para as ovelhas, para todos que conviviam com ele. E é importante sabermos de registros bíblicos onde muitas pessoas, no convívio com Paulo na prisão, se converteram. Muitas pessoas, outrora tristes, ficaram alegres com a boa nova do Evangelho. E é isso que Deus espera de nós, a começar da liderança, que pela mesma razão nos alegremos em Deus, nos alegremos com o pastor maior, nos alegremos com as pessoas que não perdem a fé por nada neste mundo e seguem alegres, são resilientes, a começar da liderança. E que, diante dessa vitória, falando entre nós com salmos e cânticos espirituais, o nosso encontro seja sempre de congratulação, de parabéns pela vitória, de seguirmos alegres apesar das tristezas que nos cercam. Pensamos o mal com o bem, alegremente. Amém. Invoca-me